Olá, estamos começando muito bem mais uma série Revista da Tarde junto com você, e que alegria estarmos nessa semana aqui, porque durante toda essa semana, de segunda a sexta-feira, estou com uma convidada muito querida, especial, alguém que eu já conhecia muitos anos atrás e de repente ela apareceu aqui para contar a sua história. Eu estou muito feliz com isso. A nossa convidada de hoje é a Mônica, gente, e nós vamos conhecer um pouquinho da história inspiradora dela, ela que é professora universitária desde 1997, com doutorado em engenharia química. Ela sempre esteve no mundo acadêmico, mas de repente a Mônica, ela começou a ter um olhar para o mundo empreendedor, e uma semente do empreendedorismo nasceu em sua vida e deu origem a uma ideia inovadora. E então surgiu a criação de uma galeria de arte virtual chamada Rocamora Art Gallery. Vamos descobrir como a ciência, fé e arte, junto com o propósito, se uniram aí nessa trajetória. Acompanhe aqui o nosso bate-papo. Mônica, que alegria receber você aqui no Revista da Tarde. Depois de, deixa eu ver uma coisa, 25 anos mais ou menos que a gente não se via? Sim. Mais ou menos, é isso? Isso, é isso mesmo. Alegria é minha de estar aqui com vocês, né, com o público, e em especial com você, Clarice, aqui na Revista da Tarde. Que alegria! E tanta coisa aconteceu, né? Quando nos conhecemos, nossa, a gente se ajudava ali no inglês, né? Eu era a sua professora de inglês, você já alavancando já como professora universitária também, né? Sim. Sempre fazendo sucesso no mundo universitário, e foi assim que nós nos conhecemos. E hoje nós temos a alegria de estarmos juntas aqui, neste programa que abençoa tantas vidas. Só que hoje nós vamos contar um pouco aí do que você anda inventando, coisas maravilhosas aí nesse mundo da arte. Mas antes da gente falar sobre essa nova ideia que você traz aqui para nós, Mônica, vamos contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Você tem uma carreira realmente sólida, como eu já falei aqui, na universidade, como professora e pesquisadora, que você é uma grande pesquisadora. Como foi essa caminhada toda até aqui, né? Aí nesse ensino superior que você tem já estado nessa caminhada há muito tempo. Quase 30 anos. Quase 30 anos, tem muita coisa para contar. Realmente, eu comecei com o ensino superior. Na verdade, eu comecei com o ensino médio, trabalhei 2 anos no ensino médio, inclusive trabalhei na Escola Batista, que atualmente não existe mais aqui em Curitiba, né? Daí depois eu fiz o meu mestrado, fiz a parte do mestrado em biotecnologia, mas voltado para reatores biológicos. Depois eu comecei a dar aula na universidade, na PUC. Enquanto eu estava na PUC, eu fiz o doutorado, também muito incentivado pelo meu chefe, que já faleceu, o professor Ney, e ele me incentivou bastante. Eu acabei fazendo o doutorado na própria Universidade Federal, que mais próximo do trabalho, né? E ali eu comecei a trabalhar com a pesquisa com terpenos, né? Então eu me envolvi com essa parte de pesquisa, né? Sendo que os terpenos são óleos essenciais, para quem não sabe, né? Então aí eu comecei a trabalhar nessa linha de pesquisa e ensino, então trabalhando com reatores químicos, lecionando para reatores químicos. Então já formei mais de 30, né, talvez, como são 2 semestres, né, umas 60 turmas de engenheiros químicos, né, lecionando parte de reatores homogêneos, reatores heterogêneos. Para quem não é da área fica meio perdido, né, mas são os equipamentos que fazem o processamento das reações químicas que nos constrói a nossa sociedade, né. Então eu estou aí trabalhando, né, dentro da linha de graduação e também com essa pesquisa de terpenos. Daí em 2010 eu saí da PUC, entrei na Universidade Federal, né, e estou lá desde então, né, trabalhei na pós-graduação de meio ambiente também, continuo na pós-graduação fazendo algumas pesquisas com resíduos, né, também voltado com aproveitamento de resíduos terpênicos, né, então sempre nessa linha de trabalhar com esses solventes naturais, óleos essenciais. E a minha linha de pesquisa, né, agora trabalhando dentro da Universidade Federal. Quando eu entrei na universidade, meu projeto de dedicação exclusiva foi a obtenção de terpenos sintéticos, né, extração de óleos essenciais,
E tenho caminhado com isso. Então, inclusive, tenho 2 alunos agora que estão iniciando nessa atividade como alunos de iniciação científica. Uau, e, Mônica, é tão importante a sua profissão, o teu segmento que você atua, porque as pesquisas, elas mostram, né? Sim. Quando você pesquisa, você traz a evidência, então isso é muito interessante. E quantos milhões de adeptos, digamos assim, dos óleos essenciais, falando aqui dos óleos essenciais que nós temos no Brasil e no mundo inteiro, mas cada vez é necessário mais pesquisa, né? Porque surgem novas marcas, e é importante essa pesquisa toda que você faz, mas também essa formação que você traz aos próximos, né, professores que serão também doutores na área, assim como você. Bem, que assim aconteça, né? Realmente é uma área que é bastante importante, porque dentro da questão de óleos essenciais tem muita adulteração, tem muito uso inadequado dos produtos, a pessoa usa uma quantidade muito excessiva, dá reações alérgicas. Então, os óleos essenciais usados com a quantidade certa, de marcas confiáveis, são seguros. Mas se a pessoa usa qualquer marca, um produto mais barato, às vezes, corre o risco de estar tendo problemas de saúde, né? E também essa quantidade de óleo essencial é muito concentrado, né? Então, para você fazer um frasquinho de 5 ml de um óleo de limão, você precisou de 50 limões. Então, a quantidade é muito pequena. Então, vai fazer um óleo de rosa, 5 ml de óleo de rosa, precisou de 20 toneladas de rosa, de pétalas de rosa. Então, é diferente de você tomar um chá. Um chá é bem mais diluído do que o óleo essencial. Então, às vezes, as pessoas usam óleo essencial como se fosse um chá. E não é. Não é então, assim. Ele tem todo um risco, né? Então, tem um cuidado muito grande. Então, quando eu verifiquei, apesar de eu trabalhar dentro da pesquisa com terpenos sintéticos ou óleos essenciais sintéticos, para intermediários para a indústria de fragrâncias, né? Ou produtos farmacêuticos, uma das minhas linhas de pesquisa era fazer essa divulgação. Né? Vários alunos meus trabalharam fazendo artigos de comunicação científica mais simples, né? Para conscientizar a população sobre essa necessidade de você ter um cuidado, né? Então, os riscos, adulterações. Então, tem gente que às vezes compra um óleo de canela achando que é o da casca e é o óleo da folha, que tem propriedades completamente diferentes. Olha, interessante isso que você falou. Então, às vezes a pessoa não sabe o que ela está usando efetivamente, né? Então, tem marcas de confiança, mas em geral essas marcas são mais caras, mas aí tem toda uma identificação no rótulo que a pessoa pode verificar ali, tipo assim, a composição, qual é, e no site verificar a análise química daquele óleo. Então, tudo isso é possível. Então, daí você pode ter segurança em usar um óleo essencial sem medo. Muito bom. E sabe que esse mercado global aí dos óleos essenciais tem crescido de uma forma assim exponencial e movimenta mais de 8 bilhões de dólares ao ano. É incrível. Com esse crescimento médio aí de 9%. Então, veja que muitas pessoas estão usando, são adeptos. Eu sou uma pessoa que usa óleos essenciais. Amo, né? Só que a gente tem que saber usar, como você falou, porque pode até intoxicar, de repente, se não souber usar, né? Tem que ter muita sabedoria. Por isso, seus estudos, suas pesquisas, né, são tão importantes nessa área. Porém, você não ficou só aí, você empreende nesta área dos óleos essenciais, mas você também é uma artista, né? Que a gente está sabendo que você é uma artista. Aliás, é de uma família de artistas, porque a sua querida mãe, que com certeza está nos assistindo, é Carlota, ela também é uma artista, acho que veio de lá, né, essa veia artística. Pai da mãe, sempre veio, né, também. Do pai também, isso é muito, muito legal. E só que você me contou nos bastidores uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que você teve um despertamento para o empreendedorismo, né, uma professora, pesquisadora, né, doutora, teve um despertamento para o empreendedorismo. E isso aconteceu lá em 2018. Conta para nós essa história aí, o que aconteceu lá em 2018? Conto sim. Foi muito interessante, eu nunca pensei em empreender, né? Eu sempre trabalhei com a parte de engenharia, não contei um pouco ontem, mas eu ajudei uma empresa a projetar um reator industrial, que foi uma coisa que era um sonho meu, né? Mas nunca tinha esse objetivo de empreender em algo. Mas em 2018, uma amiga minha, muito querida, ela perdeu o emprego
E logo em seguida apareceu a propaganda do Café com Negócios no telão da PIB, né? E eu falei assim, eu vou, né? Daí lembrei dela, convidei ela para participar do café, ela aceitou. Daí eu comprei o ingresso para ela não vir sozinha, né? Não conhecendo o pessoal, não conhecendo a estrutura. Também nunca tinha vindo no Café com Negócios, não sabia muito bem como era, né? Então achei melhor vir com ela. Mas no dia estava tudo certo, que ela vinha, no dia ela deu para trás e não veio. Mas eu já estava com tudo certo, o ingresso comprado, eu falei assim, eu vou. Né? E vim aqui no Café com Negócio, eu falei assim, a gente sempre aprende alguma coisa. Então vamos lá aprender mais um pouco. E ao ouvir as palestras, o pessoal falando, a animação do pessoal, né, que estava ali, levantando, mostrando seus negócios dos mais diversos tipos, né, eu comecei a pensar, por que não empreender, né? Por que não seguir nesse caminho, né? Por mais que isso nunca tivesse passado na minha cabeça. E ali realmente foi uma sementinha. E daí comecei a participar de vários eventos, do Summit, de outros cafés com os negócios, outros cafés, né? Ler muitos livros. Então, um livro que me chamou muita atenção foi o Visionário, que ele mostrou toda uma sequência aí de você transformar a sua visão, o seu sonho em algo real, independente de ser um negócio ou não. Então, eu recomendo aí para os ouvintes, esse livro é muito bom, não lembro o autor, mas o livro é muito bom. E então ele começou essa pequena semente, né? E ao final do Café com Negócios, ou no intervalo, não me lembro ao certo, a Marta, que é aqui da assistência social da PIB, ela estava fazendo propaganda de alguns óleos essenciais. Eu já tinha minha vertente de pesquisa, de gostar dos óleos essenciais, já estava trabalhando já há muitos anos com óleos sintéticos, já usava óleos essenciais. Comecei a pensar na possibilidade de ser consultora, né, da empresa, né, e comecei a olhar a possibilidade, ver, então, e daí acabei me cadastrando na doTERRA para ser consultora. Acabei vendendo alguns óleos essenciais, aprendi muito mais sobre outros, parte de análise, então uma parte mais comercial que eu não tinha, que era mais só de pesquisadora, de olhar aquele olhar mais científico, passou agora para um olhar mais amplo, né, mais comercial. E também ali eu percebi muitos erros, né, muitas dificuldades, muitos usos errados dos óleos, né. E aí começou meio que um empreendedorismo, criei um site, fazia uma ficha para a pessoa que eu vendia, eu sempre colocava o olhinho, uma ficha técnica, mostrando os benefícios, mostrando a composição do óleo, os riscos que poderiam existir ou não, e ao mesmo tempo eu colocava no saquinho, né, um devocional do Pão Diário, ou outros devocionais da Palavras de Vida, né, Work Lives, que são alguns devocionais que são simples, as pessoas colocaram. Então, tinha aquela mensagenzinha empacotadinha ali junto com o óleo essencial. Então, tendo aquela visão, né, que o óleo essencial é para o corpo, para o emocional, mas o espiritual é só Jesus, né? Ah, que lindo. Então, era esse sentido, né? Então, eu vendi alguns óleos, né, ainda vendo, né, então se as pessoas me procuram, ainda tenho, né? Às vezes eu não consigo ter mais a ficha técnica, mas sempre vai junto com um devocional, né? Então muito bom. Foi um período que foi interessante. Então começou ali em 2018, eu fui no Café com Negócios, né? Em 2019 eu entrei como consultora e foi indo, né? Fomos caminhando aí 2019 até o presente, mas indo para uma outra vertente de negócio que eu acho que é mais legal. Sim, mas olha que interessante, né? Você contando aqui a sua história. A amiga não foi no Café com Negócio, mas você foi. Olha que interessante, quando Deus quer falar com a gente, né, Ele usa formas inusitadas. Talvez você nem fosse, pensasse assim, minha amiga não vai, eu também não vou. Mas você foi, né? Você usou, foi sozinha, participou e lá você teve vários insights, né? E com certeza te ajudou aí para ser tudo que você se tornou de lá para cá, né? E isso é muito interessante. E eu gosto de trazer pesquisas, e tem uma delas, Mônica, que fala que de 3 em cada 4 empreendedores brasileiros, eles começam seus negócios a partir de encontros de relacionamentos, como, por exemplo, um café com negócio, desse que você participou, de repente, um encontro de empreendedores, né, ou algo assim, uma rodada de negócio. Então, é isso muito interessante, porque as pessoas vão e aprendem, né, algo. Sempre algo se aprende, isso é muito legal.
Mas esse encontro com os óleos essenciais que você nos traz aqui, né? A partir daquele café, você mergulhou nesse universo dos óleos essenciais e realmente esse tema te atraiu, né? Como pesquisadora, você contou pra gente aqui, então nada como ouvir de uma pesquisadora o que é bom, o que não é, como que pode ser usado e tal. Isso é muito interessante. Olha que eu quero ter você por perto, hein, Mônica? Fique à vontade. Vamos voltar a ter essa proximidade que a gente já tinha antes, né? Será ótimo. Muito interessante, gente. Então, ó, aproveita a Mônica aí, ó, uma pesquisadora na área. E isso é muito legal. Fico à disposição aí para tirar dúvidas sobre óleos essenciais. Olha só, entrar em contato. Muito, muito bacana. Então, anota aí o contato dela que está aparecendo na tela aqui. Passa já seu contato aí para o pessoal. Não vamos deixar passar. Pode pegar no meu Instagram, lá é Mônica Kolicheski, né? Mônica Kolicheski, acho que é isso. Agora eu me perdi. Não, mas não tem problema, vai aparecer aqui, vai aparecer você anota lá, procura a Mônica, tenho certeza que vai ser ótimo conhecê-la melhor, conversar com ela e tudo mais. Sim. Mas, Mônica, logo no próximo episódio eu quero continuar essa conversa com você, porque daí você me contou, né, a questão do impacto da pandemia, né, que trouxe sobre a sua vida, que, aliás, a pandemia impactou a vida do mundo, né? Do mundo inteiro. E você não deixou também de sentir um pouco desse impacto, né? Você fazia lives, você interagia com os grupos online. Como foi essa experiência de compartilhar conhecimento num momento tão desafiador, né? Você conseguiu mesmo assim daí estar conversando com as pessoas, você fazia as lives, já tinha feito antes ou aprendeu ali, teve que aprender na marra, como eu que já trabalhava na televisão e no rádio, nunca tinha feito uma live. Sim, tive que aprender ali na raça, né? E você, como é que foi? Também, tive que aprender na raça, tive que me reinventar como professora também, né? Porque inclusive todas as aulas se transformaram online. Eu já trabalhava com muitas coisas online em termos de aulas, né? Mas eu nunca tinha feito uma live, nunca tinha dado uma aula síncrona ou assíncrona, então foi uma novidade. E ao mesmo tempo, nesse período de adaptação, né, da pandemia, teve um período que a gente não tinha aula, né, assim, até se definir todas as coisas na universidade, ficou acho que uns 6 meses, onde estava meio tranquilo. Então eu comecei a fazer as lives de óleos essenciais para o meu grupo da Marta, né, que trabalhava junto, era consultora do grupo da Marta, e ali a gente fazia algumas lives, então eu apresentei óleo de copaíba, óleo de pinheiro siberiano, se não me engano, eucalipto, então a gente fazia algumas lives, né, uma live por semana, se não me engano acho que era na quinta-feira, e daí a gente falava sobre esse óleo específico, né, e mostrava os benefícios, os problemas, mostrava a parte química, qual que eram os componentes, quais que você poderia substituir em outros óleos. E deve ter ajudado muitas pessoas, principalmente naquele período em que as coisas estavam assim desafiadoras, né? Inclusive uma das lives, lembrando, né, uma das lives que eu fiz foi sobre óleos que ajudam na imunidade. Olha só. Né? Então, com um conjunto de óleos, né, mostrando quais eram os óleos, fiz algumas postagens, né? Então, isso também tem alguns desses posts que fica, porque isso não muda, né? Então, essas questões a gente sempre tem, né? Então, foi feito isso, mas daí, assim, logo que passou esse período, a atividade na universidade começou a ficar muito intensa, então eu tinha que fazer muitas aulas gravadas, tinha que preparar todo o material que a gente usava em sala de aula, transformar aquilo em digital. Sim, passou a ser tudo remoto. Tudo remoto. Então eu tinha muitas coisas, mas tinha algumas, tipo assim, eu tinha as slides das apresentações presenciais que eu usei. Mas, de repente, tinha algumas aulas, uma que era interessante, que era sobre a parte de custos relacionados às questões ambientais, né? Então, você pensar na poluição e pensar no custo agregado daquela poluição. Eu tinha 4 slides, eu falava 2 horas somente com aqueles 4 slides. Então, isso para aquela aula, mas muitas outras aconteceu isso. Então, você contar as experiências, eu falava muito das experiências de um período que a gente foi na Alemanha, fazer um mini curso que a gente esteve lá, né? Então, eu trazia muito essa experiência que muitas vezes você não pode colocar num documento, porque é sigiloso. Então, em sala de aula você pode falar, no remoto, onde vai ficar gravado, não podia. Então, foi um problema bem desafiador, bem complicado, muito, muito complexo. E daí as lives de óleos essenciais eu parei. A parte de vendas também começou a ficar bem complicada, porque tinha que sair, daí era
também para sair já era outro problema, né, com os meus pais já de mais idade em casa, então sempre acabou que os óleos essenciais foram ficando um pouquinho mais devagar, né. Mas você não desistiu e não parou por ali. Não. Mas hoje eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é este novo caminho da arte, né? Quando tudo parecia interrompido, que você nos contou lá no último episódio, a coisa estava meio parada, a questão do empreendedorismo, então de repente você retomou a pintura em tela, algo que era um hobby. Como esse reencontro com a arte mudou a sua vida? Conta para nós. Então, Clarice, nesse período da pandemia, eu não fazia mais nada além de dar aulas, comer, dormir, limpar a casa, né? Aquela vida, aquela rotina estressante. E isso estava me desgastando bastante, então eu precisava de algo que mudasse um pouco. E em julho de 2020, eu ganhei um presente do meu pai, em dinheiro, e eu não sabia o que fazer com aquele valor, né? Porque roupa eu não ia usar. Então, usando só roupa de casa, sapato, bolsa, aquelas coisas que normalmente eu compraria. Na pandemia não se animou. Não tinha loja. Daí eu resolvi comprar pincéis e tinta, né? Porque eu tinha algumas tintas que meu tio me deu, que eu já pintava, já fazia desde meus 12, 13 anos, eu sempre gostei de pintar tela, então já tinha alguns quadros feitos, não só em pintura a óleo, mas também com desenho, com lápis de cor, canetinha. Então tinha várias coisas que eu fazia, mas sempre em hobby, alguma coisa que não era tão do meu dia a dia, né? Mas daí naquele momento, né, na pandemia, aquilo desabrochou e eu comecei a então, né, nesse recomeço que eu digo, né, que a gente recomeçou ali com a pintura em tela. Eu tinha algumas telas que meu pai também pintava e estavam lá paradas, né, porque a gente tinha tela, mas não tinha tinta suficiente, as tintas que tinham eram verde, marrom, azul, né, não tinha uma variação de cores, então eu comprei os pincéis, estavam todos velhos, comprei uma nova coleção de pincéis, de tintas, e ali comecei a refazer uma tela que estava só o fundo azul, né, e ali eu fiz uma paisagem, né, levei vários meses naquela até conseguir retomar, pegar o jeito novamente da pintura, né? E aquilo me despertou um olhar novo para a arte, uma questão de terapia mesmo, né? Tipo assim, de você retirar o estresse e trabalhar com aquela pintura. Então, quando eu vou pintar, quando eu vou fazer pegar os meus papéis, os meus pincéis, né? Seja com aquarela, seja com óleo, que o óleo é a minha paixão, né? Mas eu esqueço do mundo. Tipo assim, eu vou ali, fico e posso ficar horas no mesmo quadro, no mesmo local, trabalhando com ele ali, né? E eu não tinha um espaço muito claro, né? Tipo assim, era na mesa da sala, que a gente fazia, o meu escritório, minhas coisas da universidade, as pinturas com tela, aquela bagunça, e ele foi, né? Então, eu comecei a refazer, e daí, naquele momento, também surgiu a possibilidade, tipo assim, de ajudar com a pintura com o projeto na Ucrânia, que eu chamo de Projeto Ucrânia, que é o nome meu, né? Uma época que tinha os refugiados que vieram para o Brasil, acho que desde que já em 2021, se não me engano, e tipo assim, tinha os aluguéis que tinha que pagar, ajudar essas pessoas que estavam aqui, e me veio a necessidade, tipo assim, eu vou fazer várias pinturas, então eu peguei toda a mesa da sala, coloquei plástico, coloquei vários papéis A4, né, para pintura, e todos eles eu fiz uma paisagem diferente. Foram, acho que 12, se não me engano. 12 pinturas que fui fazendo ao longo de alguns meses. Daí essas pinturas todas eu cortei, transformei em marcadores de página, que estão com a pintura, e no verso tinha um versículo bíblico, uma frase que incentivava a leitura, e daí eu vendi esses para os meus colegas, e também, tipo assim, quando eu fui vendendo, o pessoal pensava, nossa, que bonito, que legal, né, eu não sabia que você pintava, e aquilo foi motivando. Isso foi te motivando. Foi me motivando, então esse foi um dos motivos que também me levaram a pintar mais. Então, às vezes o pessoal diz, não gostei, mas às vezes tem uma causa por trás, né, então, e eu vendi por um valor meio alto, um marcadorzinho de página, acho que era R$25, né, mas era para ajudar, e o pessoal mesmo assim ajudava. Tinha propósito. Essa arte agora não era só uma arte, apenas um hobby que você estava trazendo de volta, né, que estava despertando dentro de você novamente algo que já existia, não. Ali você viu a necessidade de ajudar pessoas,
Então começou a ter um propósito. Isso, exatamente. E aí eu comecei a perceber essa questão de propósito na arte, né? De que a arte que eu estava fazendo ali, as pinturas, as possibilidades que tinha, para glorificar a Deus, né? Seja ajudando, seja mostrando. E aí também, que eu acho que eu comentei com você, um dia eu estava caminhando na universidade, e daí eu gosto de caminhar para orar, para alguns setores, vou caminhando e vou orando. E daí eu entrei num corredor, onde eu me deparei com uma frase que dizia assim: a arte não é bela, ou a arte não precisa ser bela. Isso me impactou bastante, porque a arte é uma representação da criação de Deus, né? Então a arte tem que ser bela. Por mais que existem coisas tristes, eles têm que ser retratados com uma forma de beleza, com cuidado, sabendo o que você está fazendo, qual que é o tipo de pincel que você vai usar, o tipo de cor, o tipo de luz, e não simplesmente um quadrado pintado numa tela, um pedaço de papel. Se você começa a olhar para a arte moderna, tem um significado todo por trás da arte com relação a isso, mas eu acho que essa arte, ela não representa Deus, ela não glorifica Deus. Então eu queria isso, assim, Deus começou a trabalhar na minha vida nesse sentido, que a arte glorificasse o nome dele. Né? Então foi nesse sentido que eu fui caminhando, fui fazendo, né, fui pintando mais, trabalhando mais com isso. Lógico que quando você vai pintando mais, vai aprimorando um pouco mais o teu trabalho, né? Então isso foi cada vez acontecendo mais. Daí eu comecei a pintar, eu gosto de pintar coisas pequenas, né? Então quadrinhos, chaveiros, os marcadores de página propriamente dito. E você, né? Quando você pinta essas pequenas telas, digamos assim, você se inspira então pensando em Deus, na natureza. Na natureza. É isso? Geralmente você retrata a natureza. A natureza. São paisagens. A maioria é paisagem. Ah, que lindo. A maioria que eu faço é paisagem. Eu tenho alguns trabalhos que eu faço que é com desenho, com aqueles desenhos prontos onde você vai colorindo. Então aqueles nem sempre são paisagens, né? Então eu tenho um que inclusive que eu fiz, eu doei para a universidade, que eu fiz de Curitiba, um concurso que teve dos 300 anos de Curitiba, aqueles painéis grandes do Condor, então eu fiz aquele todo colorido, então aquele não é bem uma paisagem, né, tem toda uma... Uau, que lindo esse trabalho que você fez, ficou bem importante. Legal, tipo assim, ele não ganhou, mas ficou entre os 30 melhores lá, né, então ele foi bem... E daí ele estava parado lá, eu falei assim, daí estavam querendo um local para um quadro grande para as paredes da universidade, eu falei assim, se vocês quiserem, levei lá para ele. Não, a gente quer, não sei o quê. Já virou acervo lá. Já virou acervo. E foi interessante, Clarice, porque era um hall que não tinha nada, né? E daí, na hora que eu cheguei com o quadro, o nosso técnico, que é o Luciano, ele ia pro quadro de um lado para o outro para ver onde ia colocar aquele quadro. Daí então vamos colocar aqui nesse hallzinho. Colocamos no hall. Daí o hall já tinha um quadro. Daí do quadro já acharam uma mesinha, já acharam três sofazinhos, né? Daí um outro professor tinha 2 quadros que ele tinha ganho de uma aluna, colocamos lá e ficou uma salinha de estar que ficou uma graça. Que lindo! Todo mundo fica, tipo assim, no andar de cima, eu trabalho no andar de baixo, o andar de cima, assim, a gente não tem essa sala de estar. Eu falei assim, traz o quadro. Olha só, o seu quadro levou transformação. A arte, ela transforma, né? Ela tem esse poder, e principalmente quando ela tem propósito. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios, porque de tudo isso vieram ideias, né? Ideias que agora é o seu novo negócio, seus novos projetos, que nós vamos contar aqui para o pessoal. E sabe, talvez tem muita gente aí assistindo a gente e que quer ter uma inspiração, talvez quer fazer uma transição de carreira, talvez ama o mundo da arte, mas acha que a sua arte não é boa o suficiente para começar, mas tem que acreditar, né? E ter propósito. Tem que acreditar. O importante é ter propósito. Exatamente, propósito alinhado com o propósito do Pai. Olha só. Daí dá tudo certo. Daí dá tudo certo. Se Deus está no negócio, dá tudo certo. E hoje eu gostaria que você contasse para o pessoal sobre o nascimento da Galeria Virtual, que é o seu novo projeto. Em que momento você percebeu que essa arte toda, ela poderia se transformar em um negócio como missão? E o que é a Galeria Virtual, né? O que a Galeria Virtual, assim, trouxe até aqui? Vamos contar até aqui tudo o que já aconteceu. Então, sucesso ainda é exagero dessa parte, né, Clarice? Mas eu já estou vendo lá na frente, né? A gente já vê além. Então, espero que realmente seja de sucesso, mas a ideia da galeria surgiu que
não deixar só o meu trabalho para mim, para minha família, para os meus amigos, de repente mostrar e tentar mostrar que essa arte precisa glorificar a Deus, né? Então, nesse sentido, eu comecei a pensar em vender o material, alguma coisa relacionada, tipo assim, uma ideia com óleos essenciais, como eu fazia que eu vendia o produto. Mas não é tão fácil assim, né? O óleo essencial é um produto que a pessoa consome, tá ali. Uma arte já, um quadro, não é tanto nesse sentido que as pessoas vão querer. Mas eu sentia muito no meu coração que esse era o caminho. Mas não tinha muito uma convicção do que era, né? Então, continuava pintando, continuava fazendo as coisas, né? Emoldurando os quadros que eu estava fazendo. E, ao mesmo tempo, colocando em oração, né? Já pensando, com essa ideia de transição de carreira já, né? Pensando um pouco na minha aposentadoria, que em breve vou estar já numa fase diferente. Realmente, vários professores, quando se aposentam, continuam na universidade, mas esse nunca foi o meu desejo. Eu acho que a gente tem que abrir a vaga para pessoas mais novas, né? A juventude tem que estar se formando para entrar, né, no mercado de trabalho. Então, eu vejo que o meu momento de mudar, né, tá chegando. E eu via que a arte entrava nessa história, né, de uma mudança de carreira, uma aposentadoria, deixar a universidade. E com isso fui orando e pensando. E uma conversa de corredor com algumas colegas falando exatamente disso, né, de aposentadoria e fazer isso, o pessoal sabendo que eu estava pintando, eu comentando algumas coisas sobre a pintura, né, mas mais conversa de corredor, assim, um bate-papo informal. E uma colega falou que uma amiga dela, que eu já tinha ouvido falar, não conheço pessoalmente, mas ela já tinha falado várias vezes, e ela falou que essa amiga, quando ela se aposentou, ela mora lá no Nordeste do Brasil, quando ela se aposentou, ela comprou uma galeria de arte. E ela falou assim, você vai, de repente, você faz isso, Mônica. E eu falei, opa, mas de repente, né? Por que não? Né? Mas daí eu comecei a pensar no custo disso. Ela comprou uma galeria pronta, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Mas, tipo assim, foi aquela sementinha, primeiro aquela sementinha lá do empreendedorismo, agora a sementinha da galeria, né? Mas até então era a ideia de uma galeria virtual, um estúdio, alguma coisa assim. Mas fui pensando, analisando isso, daí conversei com um amigo que trabalhou no Sebrae, que é daqui da igreja, e daí ele foi falando, né, tipo assim, por que você não faz um plano de negócio, né, tipo assim, de pensar nisso. E eu comecei, né, de repente, já ter uma coisa mais virtual, né, mas ainda com a ideia do físico, né. Hoje o físico já não penso mais, né? Mas daquela ideia, tipo assim, de colocar, né? Daí ele falou assim, faz um plano de negócio. Eu não tinha a menor ideia de como fazer aquele plano de negócio, né? Mas comecei a tentar, comecei a escrever no papel, com o livro que eu tinha ali do lado visionário, pegando algumas ajudas que tinha. Beleza, comecei a pensar. Daí eu falei assim, bom, mas se eu vou fazer um site nem que fosse a propaganda do físico, né? Eu já vou montar, não vou perder tempo, né? Como bom engenheiro, você não faz duas coisas, você já vai prático. Fazendo prático, né? Já vou começar a construir o site. E ali eu comecei com a ideia de você pensar numa galeria virtual, né? Daí esse formato da galeria foi mudando de muito tempo, né? Isso acho que estamos em 2025, foi em 2023, se não me engano, quando eu comecei a pensar na ideia da galeria virtual, né? E fui fazendo, colocava uma coisa, tirava, colocava. O nome, então, foi um parto, né, nesse sentido, porque vários nomes foram passando, nada me agradava, eu não conseguia. Até eu gostava de um nome, mas não era bem aquilo. Aí não fechava a ideia do todo que eu queria com aquela galeria, né? E que Deus tinha colocado no meu coração, né? E até que eu, tipo assim, com relação ao nome, né? Um dia eu estava dando assim, que nome, né? Daí Deus colocou assim, faz um conjunto de várias palavras pro nome. Eu falei assim, como assim, né? Daí eu lembrei que minha mãe gosta muito de caça-palavra. Eu falei assim, vou fazer um caça-palavra, né? Com as palavras que eu quero. E daí com isso eu fui colocando, né? Então o nome da galeria é Racamorá. Racamorá. Desculpa, Rocamorá. E que se escreve ROCCAMORAAH, gente, é um nome bem diferente, bem né? diferente, é. Mas que traz muito significado. É verdade, tipo assim, então no Rocamorá, se vocês olharem do contrário, né, começa lá no finalzinho tem o A, né, então de haver, né, então um lugar onde existe, né, então é um espaço, né, virtual, onde existe cor, que tá no comecinho lá invertido também, cor,
Aroma, porque também a ideia é continuar com os aromas, não vendendo não somente os óleos essenciais, mas alguns produtos aromáticos. E também amor, né? Então o Roca Amaral, ele pensa a cor, aroma e amor, né? Que junção maravilhosa, olha só. Isso. Então, daí juntou, né? Daí surgiu o Roca Amaral. E daí também surgiu, para não ficar, tipo assim, só sem uma coisinha mais estética, né? Apareceram os 2 Cs e os 2 As ali, né? Mas ficou interessante. Roca Amaral Art Gallery. Olha que chique, né? Isso. E tem um outro detalhezinho, Clarice, que aquele OCC mostra que o caminho é Cristo. Uau! Né? Então, tipo assim, essa é a ideia. Então, o nome, por mais que não seja muito claro, né? Com o tempo ele vai ficar mais claro às medidas que forem fazendo as postagens, né? É para glorificar o nome de Deus. Amém. Né? Cheio então, de significado e propósito, né? Um nome que vai passar uma mensagem, porque todo mundo vai querer saber o que significa esse nome comprido aqui, esse nome longo. Ah, tem um significado e é legal porque já é uma oportunidade de você falar de Cristo para as pessoas. Exatamente. Muito e legal. Foi muito interessante, exatamente isso. Quando eu lancei, né, para os amigos, os mais próximos, assim, né? Não, mas o que significa esse nome? Daí eu já explicava, já falava. Então já começa ali o testemunho no próprio nome da galeria, porque é bem diferente, né? Um nome que totalmente não existe, né? E não é uma palavra que já existe, é uma palavra nova. Inclusive eu fui procurar, né, em vários idiomas para ver se ela existia, não tem. Né? Então é Deus que deu, né? Já inovou desde o nome. Já começou inovando desde o nome ali. Muito bom, muito bom. E você me contou ali que você participou de vários seminários de negócios, da Jocum, aí você criou o site, tudo isso foi te inspirando, né? Foi te ajudando a pensar nessa galeria e trazer essa ideia inovadora. E no próximo episódio, é claro que eu vou querer saber, porque esse é o 4º episódio que nós temos mais um essa semana ainda. Vamos começar contando um pouco agora, daí a gente termina no próximo episódio, porque tem bastante coisa para contar, né? O que é essa galeria virtual, né? A gente sabe que as galerias, tá? Elas têm crescido bastante, esse negócio online no mercado global, a gente sabe que cresce de uma forma, assim, incrível, principalmente quando a gente fala do mercado global de arte, tem crescido bastante realmente, as pessoas se interessam por isso, né? A arte online, e tem movimentado mais de 11 bilhões de dólares em 2022 e cresce rapidamente com o avanço da digitalização. Então, assim, algo que antes a pessoa ia numa galeria de arte para comprar, para olhar um quadro, uma tela para decorar sua casa, a sua empresa, hoje as pessoas também procuram isso online, não é mesmo? Então tem crescido muito realmente. Então você está no caminho certo. Ficou bem mais acessível, né? Exatamente, porque de repente a pessoa tem várias possibilidades também, que eu queria te perguntar, né? Na sua galeria, tá? Na Roca Amaral, por exemplo, a pessoa vai entrar lá para ver uma arte. Como que funciona? Eu vou entrar lá no site, eu vou ver essa arte, e se eu gostar dessa arte, como que eu faço? Eu posso comprar uma cópia, você envia online, né? Como que funciona? Ou vai ter físico também? Digamos assim, ó, eu vi lá uma arte que eu amei, uma tela maravilhosa, quero pôr na minha sala. Vai ter ela no físico também, a tela pronta, ou eu vou poder ter este material somente online para poder digitalizar, poder mandar por a moldura, etc, etc. Como que funciona? Vamos entender esse processo aí. Tá, certo. A loja da galeria ainda não está totalmente operando, então a gente está fazendo em passos, né? Então nós começamos esse ano, então em março com a mostra de outono, né? Então, na mudança de estação, a gente está fazendo uma mostra. Então, a cada 3 meses, tem novas obras que estão sendo mostradas ali. Então, a gente já fez a mostra de outono, em junho, a gente fez a mostra de inverno, e agora, em setembro, nós teremos a mostra de primavera. Depois, né, em dezembro, de verão, né, e assim, a cada mostra, a gente está apresentando trabalhos de diferentes artistas. Então, inicialmente, na mostra de outono, só tinha trabalhos meus, né? Então, só telas, mini quadros, fotos. Então, a ideia é ter qualquer tipo de obra de arte, artistas plásticos, né? Então, que queiram mostrar. E a galeria, a ideia não é que seja só minha.
Quero que ela seja da comunidade. Né? Entendi. Então será uma galeria colaborativa. Onde vários artistas poderão expor, né? Expor seus trabalhos. Então lógico, tem que passar por uma curadoria, verificar se vai ser tá dentro do propósito, né? Tipo assim, desse propósito de uma visão de que a arte é uma criação de Deus, né? Uma representação da criação de Deus, né? Pode ser uma escultura, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de arte, pintura, fotografia, desenhos, né? Tudo vai poder ser colocado. Né? E daí contamos mais no próximo episódio, porque o nosso episódio está terminando. Que pena, mas não se preocupe que temos mais um episódio essa semana, né? Que bom. Eu lembro que na nossa última conversa a gente falou um pouco sobre as telas, né? Você falou sobre os lançamentos das temporadas, é isso? Cada estação tem uma nova amostra. Uma nova amostra, olha que chique, né? Na arte a gente fala assim, uma nova amostra. Isso. Muito bem. E nessa amostra, então, as pessoas podem ver, né? Ali já no site. Isso. Cada obra que vai sendo feita, vai colocando ali. Isso. Como que funciona? Vamos explicar melhor aqui. Às vezes tem algum artista que também quer se juntar a você. Isso. Como que esse artista faz para se juntar a você para expor a sua arte lá? Então, tem 2 caminhos, né? Pode entrar em contato pelo Instagram. Tá. Então, uma ideia, a possibilidade da pessoa entrar em contato pelo Instagram. Que você já está vendo na tela aqui o Instagram da Mônica, isso, tá? Que é Roca Morá. Então, não tem muito erro. E também a outra possibilidade é enviar um e-mail via a galeria, né, que é o site virtual, né, a galeria virtual, entra nos contatos e daí manda um e-mail que a gente vai analisar as fotos das obras e verificar se está com acordo com a proposta da galeria e a pessoa pode contribuir com a galeria. Então, na primeira mostra, como eu estava comentando com vocês, só teve obras minhas. Então, foram pinturas em telas maiores, pinturas em mini quadros de 5 por 5 centímetros, quadros bem pequenininhos, e também fotografias de flores, que eu também tenho uma outra paixão, que são as fotos, que é tudo amador, mas são coisas que eu gosto, né? Então, não posso ver algo interessante que eu já estou lá tirando uma foto também. Então, fez também uma mostra com flores, com detalhes de flores. Então, essa foi a mostra de outono, né, que eu comentei. Na mostra de inverno, já teve mais colaboração. Então, na mostra de inverno mostra os marcadores de páginas do projeto Ucrânia, que eu achei importante colocar ali uma mostra sobre isso. A grande maioria já foi vendida, né? Eu devo ter 1 ou 2 de uso próprio, mas todas aquelas obras já foram vendidas. Então, né? Além das telas que as pessoas podem adquirir, essas telas, quando adquirem, daí a pessoa manda imprimir, alguma coisa assim? Não. Ou vocês também conseguem entregar o material físico? Sim, a ideia é entregar o material físico. Certo. Tá? Nesse primeiro momento, tudo que está na galeria é acervo pessoal. Tá. Então, não está à venda. Então, na mostra de inverno, teve as pinturas da Michele Zucchi. Então, são aquarelas e pinturas acrílicas, que também é acervo dela. Também teve os patchworks que minha mãe faz, então também, a galeria da família ali, acervo dela também. Mas a ideia é que as fotos vão estar disponíveis para venda, né, no futuro, ainda a gente não tem a loja virtual, mas vão estar disponíveis para obtenção em alta resolução. Se a pessoa quiser usar aquela foto para um site, para fins não comerciais, é possível. Qualquer imagem que está na galeria pode ser usada, desde que não seja para fins comerciais, né? Porque ela tem os seus direitos autorais. Mas fins didáticos, quero fazer um site meu, que tipo assim, ali coisas mais simples, né? Quero fazer um cartão, usar aquela imagem. Pode usar sem nenhum problema. Daí a pessoa mesmo imprime e faz, né? Mas a ideia no futuro é vender obras telas, né? Obras assinadas. Assinadas, né? E também fotos. Então, na mostra de primavera, um amigo que é fotógrafo também já está assim, ele está me devendo mandar, mas ele falou que vai me mandar as fotos para me selecionar e colocar na galeria, né? Então ainda tem tempo, que vai ser no final de setembro. Sim. Né? Vai ser a semana de setembro, né? Então ainda dá tempo. Tem uma outra
pintora que trabalha com aquarela, então a ideia também é colocar as obras dela. Então, como é primavera, pensar já em alguma questão de flores, né? Então, nesse sentido, né? Então, colocar algo mais relacionado. E cada mostra foram feitas três projetos diferentes, tá? Então, a ideia é que possa ter até 9 projetos em cada mostra. Olha Né? só. Então, mas ainda está devagar, né? E cada projeto tem de 3 a 12 artes, né? Trabalhos de arte. Então, tem uma variedade muito grande. E também é uma questão de você popularizar a arte, mesmo que seja amadora, né? Tipo assim, seja um hobby das pessoas, mostra que é uma forma de você aliviar o estresse, uma forma de você ver a vida de uma visão diferente, com cores diferentes. Isso faz muito... Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Fala. O que você ia falar aqui da nossa paleta de cores aqui? Olha só. A gente não combinou e veio com a mesma paleta. Cinza, preto, bordô, preto, né? gente, é incrível, né? Porque o artista, ele tem esse olhar. Ele já tem esse olhar, né? Por exemplo, você chegou aqui e você já viu que nós estávamos na mesma paleta de cores. É interessante. Eu já demorei um pouquinho mais para ver, mas eu vi, depois percebi. Agora, imagina então quando a gente começa a ter também esse olhar, quando a gente aprende a ter esse olhar além, perceber um pouco mais então, as cores, a beleza, a natureza, as pessoas. E às vezes você vê que não é tão difícil assim, né? Às vezes você mas eu não sei pintar. Mas será que não sabe mesmo? Quando era criança, você não pintava lá alguma coisinha? Né? Não desenhava, não fazia os seus rabisquinhos lá? Então, às vezes, é deixar a criatividade, né, desabrochar e você se desenvolver e você olhar para você mesmo com esse caráter de artista, porque Deus é o artista, né? Deus é o nosso artista e a gente tem o Deus dentro da gente, né, a nossa visão. Então, nós também somos artistas, somos seres criativos e que muitas vezes as pessoas acabam bitoladas, né? E, então, é essa a ideia, né? Então, eu convido vocês a conhecerem a galeria, né, se quiserem participar, né, a mostrar os seus trabalhos, para expor também, né? Então, é uma possibilidade. E também ter uma fonte de renda, tá? Então, esse é um projeto para os próximos passos da galeria, né? Mas também gerava renda para esses artistas amadores. Muito legal. Que é o negócio, né? Que agora não é só de arte que a gente vive, né? Exatamente. E você sabe que você falando ali, eu lembrei de um dado que eu trouxe aqui, que no Brasil, mais de 70% dos artistas, olha só, mais de 70% dos artistas visuais independentes não têm um canal estruturado de vendas, uma plataforma como essa, digamos assim, para poder expor os seus produtos. Então, esse seu negócio, essa plataforma que você traz, essa galeria que você traz, ela vai abrir muitas portas importantes para pequenos e grandes artistas, como você falou, né? Todos têm oportunidade de mostrar a sua arte, isso é muito importante. Sim, e às vezes a gente vê que artistas renomados, eles têm condições, né? Tipo assim, tem recursos, então pagam para montar um site. Então, às vezes a pessoa não sabe, tipo assim, sabe pintar, sabe fazer uma escultura, faz um desenho, mas não sabe montar um site, né? Então, na minha experiência com a universidade, eu aprendi a montar o site. Muito bom. Então, nesse momento, é praticamente eu que faço tudo, né? No futuro, né, pretendo que tenha mais pessoas me ajudando nessa parte da galeria virtual ali, né? Da parte tecnológica, né? Me dedicar mais à arte. Por enquanto, eu estou fazendo de tudo um pouco, né? Mas nesse sentido, e também daí pensar nessa arte, em levar ela também para apoiar projetos. Então, a galeria também tem essa visão. Então, se você entrar na galeria lá, você vai ter uma visão da página principal, vai ter o portfólio, onde tem as mostras, vai ter também as mostras antigas, e tem os projetos apoiados, tá? Nesse momento, a gente tem só 2 projetos apoiados, tá? Que são... É um projeto de um casal de missionários que está no norte do Quênia, né? Então estão numa região da igreja perseguida, né? Então não é tão perseguida, então a gente pode até falar o nome deles, mas apoiar aquela região lá que tem uma dificuldade muito grande com o evangelho. Então parte dos recursos que serão vendidos no futuro irão para esse projeto. Tá? Mas 60% do valor, tipo assim, se a pessoa, vou vender por R$100, vou pegar um exemplo para produto baratinho, R$100, né? Então, R$60 vai ficar com o artista, tá? R$15 vai ficar com a galeria, tá? Porque você tem toda essa
manutenção, pagamento de site, hospedagem de site, softwares que a gente precisa, né? E daí os outros 15% vão para esse projeto. Que lindo isso. E no futuro a ideia é que fique só 10 para a galeria e vá 20 para o projeto. Adorei. Tá, então é essa visão também de missão. Então a gente tem esse casal, né, que está no Quênia, o Gustavo e a Miriane, e também o outro projeto apoiado é a Escola de Negócios da Jocum. Porque lá, a Escola de Negócios da Jocum, que eu fiz o seminário no ano passado, me deu o start. Então eu sou muito grato. A galeria hoje existe por causa da Escola de Negócios da Jocum, mas então eles também são um projeto missionário, né? Então a ideia também é ajudar essa missão também, né? Então, perfeito. E daí, com o crescimento da galeria, a ideia é que outros projetos também vão surgindo para a gente apoiar. Agregando, né? A ideia é que a galeria cresça, né? Amém. Vai e crescer. Também, né, só para fechar aqui com relação aos produtos, também às vezes a pessoa não quer uma tela, não quer uma escultura, ela quer algo mais simples, mas que tenha arte ali. Então, também a ideia é que tenha cadernetas, blocos, onde vai ter uma pintura, uma aquarela mais simples, daí um bloquinho de anotações, para um diário de oração, por exemplo. Camiseta com as pinturas ou com as fotos. E você faz sob encomenda, por exemplo, a pessoa quer fazer lá um evento, por exemplo, porque pode acontecer, né, da pessoa pedir talvez uma quantidade grande. Você já pensou nisso? Não pensei. Olha, já estou dando uma ideia aqui para a Mônica, né, porque eu também tenho visão empreendedora, olha só, quem sabe você poder atender no corporativo também, não é mesmo? Levar essa arte para o corporativo. E daí tem que ter também a autorização dos artistas, né? Então, a minha arte pode ser popularizada, né? Agora, de repente, dos outros que vão querer expor, então teria que ter a autorização deles para verificar isso, né? E também, tipo assim, todas as artes que a gente recebe, elas são catalogadas. Então, ela tem um número, tem um código e um número. Certo. Tipo assim, porque às vezes tá ali não tem site. Grande quantidade, né? Não, e tipo assim, por exemplo, o que for, você consegue imprimir, faz um calendário. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. É nisso que eu pensei, sabe? Agora, de repente um evento. Uma coisa assim, um bottom, uma coisa assim que possa imprimir e fazer, usar aquela arte como modelo. Aí sem problemas. Mas a arte em si, ela é única, uma tela já não daria. Não dá, porque a tela Mas pensei nos caderninhos aqui. Nos caderninhos, um calendário, um bottom, isso seria, quem sabe, num próximo café com o negócio lá ter, sabe, né? Olha aí, ó, a ideia foi lançada. Sim. Mônica, que delícia essa conversa contigo. Eu amo projetos assim, que trazem propósitos, sabe? Então você está de parabéns. Obrigada. Falta abrir a loja. Olha, mas tudo está acontecendo já, né? Sim. E cada coisa no seu tempo. A gente também agora começou já a registrar a marca. Então, estamos solicitando o registro, né, também, que é uma coisa importante, né, porque como é um nome inédito, né, então precisa desse registro. Então, mas são uma passos, coisa, né, exatamente, uma coisa de cada vez. Isso aí, parabéns pelos passos que você já deu. Muito obrigada. E pela sua relevância na sociedade, né, que você é uma mulher necessária na nossa sociedade, né? Sim, continue que sendo, Deus continue abençoando a sua vida, seus projetos, suas pesquisas, os seus alunos, tantos alunos já passaram por você, não é mesmo? Sim, é verdade. E que Deus continue te abençoando e que a sua arte continue impactando vidas, transformando pessoas. Amém. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da minha história, né? Então, fico também à disposição para que, se quiserem entrar em contato comigo, manda um direct ou um e-mail que estarei respondendo. Aqui, ó, você está vendo aqui que a nossa produção está colocando aqui para você o Instagram da Mônica, certo? Obrigada, minha querida, sucesso e muito obrigada por ter participado conosco no Revista da Tarde. Parabéns. Obrigada. E você que nos acompanhou, olha só, a história da Mônica, ela nos mostra que nunca é tarde demais para se reinventar e que a fé pode guiar o propósito e que negócios podem sim revelar o amor de Deus através da arte. E você? Como você tem usado aí o seu segmento, a sua arte, o seu trabalho para revelar o amor de Deus? Pense nisso. Bom, nós vamos ficando por aqui. O Revista da Tarde chegou ao fim hoje, mas eu espero você na próxima semana com um novo assunto. Deixo aqui meu abraço carinhoso. Que Deus te abençoe grandemente. Até lá.
Sua pele está flácida? Você quer rejuvenescer? Você não precisa conviver com a falta de firmeza na pele do seu rosto ou do seu corpo. Hoje, os tratamentos estéticos oferecem soluções para esse tipo de problema. Tratamentos como os bioestimuladores de colágeno podem restaurar a firmeza da sua pele, suavizar rugas e trazer um rejuvenescimento natural. Mas não existe fórmula mágica, você tem que fazer uma avaliação e ver qual que é o tratamento certo, mais indicado para o seu caso. Com o tratamento certo, você pode redescobrir a firmeza da sua pele, realçar a sua beleza e se sentir mais confiante em qualquer idade. Aqui foi a doutora Gemima para o Minuto Fala Doutora. Realce sua beleza com cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer. Olá, sou o Mimoso Tesouro e gostaria de convidar você para conhecer o nosso espaço. Tem uma equipe totalmente preparada para cuidar da beleza e da saúde do teu cabelo. Venha conhecer o nosso espaço.